voltei para falar com vocês sobre uma outra plataforma de campanha minha que com as pessoas da terceira idade. Então, é, eu comecei a fazer esse trabalho com pessoas da terceira idade por causa do HIV, por causa que os medicamentos eles começaram a prolongar a vida dessas pessoas. Mas elas tinham algumas outras doenças decorrentes do HIV que acabavam trazendo algumas consequências não muito boas para elas. Ainda traz, não é que não existe mais, existe. A fragilidade dos ossos, por exemplo, é uma. E às vezes o HIV em si, ele já tem um envelhecimento precoce em qualquer pessoa. Já tem um envelhecimento. E uma das partes que mais atinge são os ossos. As pessoas ficam com os ossos muito fragilizados e acaba quebrando, acaba tendo algum problema, acaba usando cadeira de roda ou qualquer outro tipo de, de subterfúgio para conviver com aquela situação. Tem muitas pessoas que são HIV positivo que acabaram com alguma deficiência. Eu conheço portadores que ficaram cegos, que ficaram com alguma dificuldade para falar, surdez e também ficar em cadeira de rodas. Então tem muitas consequências. Então como que é envelhecer com isso, né? O remédio ele prolonga a vida, mas também ele dá alguns problemas por conta da consequência da medicação, que não é só o HIV, às vezes, muitas vezes a consequência é por causa da medicação que é muito forte. Então eu comecei por causa disso, a cuidar dessa parte de pessoas da terceira idade, abri uma página por conta disso, porque muitas pessoas me procuravam pedindo ajuda, pedindo informação, desabafando, enfim, pessoas da terceira idade. E não importa o gênero que a pessoa segue, de sexualidade, de todas as formas, isso tem que ser respeitado. Mas daí eu comecei a entrar nesse universo de terceira idade e comecei a descobrir outras necessidades. Então eu vejo que envelhecer, dependendo da família que você tem, não é muito bom, sabe? Dependendo da família que você tem. Agora, se você é uma pessoa sozinha, que mora sozinha, que não tem com quem dividir tua vida, que você fica na solidão, não tem com quem sair, não tem um companheiro, não tem ninguém, é muito triste envelhecer assim. Então essas pessoas precisam ser amparadas. Não importa se elas são soro positivo ou não, elas são pessoas. Eu entrei nesse universo assim, da mesma forma que por algum motivo aí, eu também entrei no universo de pessoas que são dependentes químicos e que são usuários de alguma droga, e eu acabei entrando nesse universo, que é um outro assunto que eu vou falar mais para frente com vocês, mas também acabei entrando para poder ajudar essas pessoas. Da mesma forma, eu entrei nesse universo da terceira idade. E aqui onde eu moro, na Praia Grande, na Baixada Santista, nós temos uma gama muito forte de pessoas da terceira idade. E isso me dá um material riquíssimo para trabalhar. Então a gente tem que ajudar essas pessoas, porque muitas delas moram sozinhas. Tem outras pessoas também que se queixam para mim. Eu recebo muito essa queixa, muito, de algumas famílias que usam o nome de pessoas da terceira idade para pegar empréstimo consignado. Aí o idoso acaba, na verdade, bancando aquela família, onde na verdade ele tinha que estar tentando viver o que ainda resta de uma forma mais feliz,
mais digna, né? E ele acaba bancando a família, ou porque se aproveitam, ou porque tem alguma necessidade mesmo dentro da família, algum desempregado. E daí acaba que o idoso, ele está precisando ser ajudado, de alguma forma ou de outra. Tem os idosos mais saidinhos, né, que por causa daquele azulzinho, eles começam a fazer sexo de uma forma sem se cuidar. É muito grande a quantidade de pessoas da terceira idade que estão se contaminando com o vírus do HIV. É tão, é tão, é tão equivalente quase com o dos jovens que se contaminam muito. O da terceira idade também. Então a gente precisa cuidar desses idosos, ajudar eles a se proteger do vírus HIV, da mesma forma que a gente cuida dos jovens. Os dois precisam de apoio para a gente orientar os mesmos para que eles não se contaminem. Eles estão no mesmo patamar, os jovens e os idosos. Eles precisam da mesma forma da gente. Quem trabalha com saúde, quem é ativista, a gente precisa dar uma atenção muito grande para a terceira idade. Tem aqueles também que são abandonados pela família, que a família deixa na casa de repouso e nunca mais vai lá conversar. Eu ia muito algum tempo atrás, mas depois que o meu cachorrinho ficou doente, eu acabei não indo mais. Mas eu ia muito visitar pessoas da terceira idade e eles me contavam histórias muito tristes. Me dava um desespero. Eu falava, meu Deus, o que será de mim, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente educar a sociedade, os filhos, para cuidarem dos seus pais quando eles estiverem na terceira idade. Hoje, graças a Deus, a terceira idade, ela já está mais ativa, as mulheres vão para academia. Hoje a terceira idade é maravilhosa, mas infelizmente, ainda tem umas pessoas que elas têm um pensamento bem antigo e elas não querem fazer nada disso e elas querem ser da terceira idade. Dá licença, não sou obrigada? Elas querem ser da terceira idade. Elas querem assistir a televisãozinha delas, elas querem estar ali em casa, sem sair, sem nada. E elas sofrem muito de solidão. E eu sei muito de casos de pessoas que vivem na solidão, que vivem sozinhas, que filho não vai visitar, que filho nem telefona, nada. E aí eu acabo tendo contato com essas pessoas porque eu vou atrás delas, né? Eu vou atrás delas, eu converso, eu procuro saber como que eu posso ajudar. E eu acho que a melhor ajuda que eu dou para essas pessoas é conversando com elas. Eu converso muito e, eu acabo ajudando de alguma forma essas pessoas. Mas tem que existir um planejamento social de acolhimento para essas pessoas que não precisa necessariamente elas não terem dinheiro, porque existe muitas pessoas de idade que elas têm dinheiro, que tem até enfermeira particular, mas que são extremamente infelizes e que precisam de um acolhimento mais emocional.
de preparar, capacitar pessoas para ser cuidadora de pessoas idosas, de colocar isso como plataforma de campanha mesmo, de projeto, de uma casa de acolhimento para essas pessoas, nem que seja para eles passarem o dia. E ter alguma atividade, ou costurar, ou bordar, ou plantar uma horta, ou sei lá, alguma coisa que possa fazer a vida deles melhorar. E também, né, tem essa coisa da campanha do HIV, porque tem muitos jovens da terceira idade que eles não se protegem. Você sabe por que eles não se protegem? Eu descobri por quê. Por que eu descobri? Conversando com eles. Porque eles confiam um no outro. Não, é confiança, eles têm confiança. Eles têm confiança porque já é de idade, que aquela pessoa não vai fazer nada, que aquela pessoa não tem uma doença, e, e eles acabam confiando. E é aí que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo. Então, tem que realmente fazer uma campanha boa, sem invadir muito a privacidade deles, que eles não gostam. Falar de uma forma que eles não se sintam invadidos. E falar com eles sobre o HIV. Eu conheci uma senhora de 72 anos que ela escondia os medicamentos dela debaixo da cama, para os filhos não verem. Eu não forcei muito a situação ali, porque eu achei que ali ela que tinha que conduzir aquela situação, porque ela que sabia com que ela morava, mas eu não aconselho. Eu não aconselho aos idosos fazerem isso. Eu acho que eles têm que contar. E os filhos, que vocês que vê sua mãe serelepe por aí, seu pai serelepe por aí andando, indo em baile, indo em eventos da terceira idade, eu acho que vocês têm que fazer aquele papel que vocês fazem com os jovens. Vamos conversar sobre HIV, mãe? Vamos conversar, pai, sobre HIV? O senhor tem uma vida sexual ativa? O senhor se protege? Olha, o senhor sabe como usa a camisinha? O senhor sabe? Então, os filhos têm que conversar com os pais como se eles fossem adolescentes, sabe? É inversão mesmo. E conversar com eles assim, como se você estivesse conversando com teu filho. Outra coisa que também eu descobri, que muitos médicos, ele não procura mandar fazer um exame de HIV na pessoa da terceira idade, porque ele confunde muito com as doenças naturais da terceira idade. Ele acaba deixando de lado o teste de HIV. Por causa que dá isso, daquilo outro, um monte de doenças que são pertinentes nessa idade. E eles acabam esquecendo do teste do HIV, porque se confunde com algumas doenças, né? Então eu acho que o médico, ele tem que prestar atenção nisso. Quando uma pessoa da terceira idade chegar, fazer alguma queixa para eu vou mandar fazer teste de HIV nessa senhora ou nesse senhor. Porque foi assim que muitos descobriram sem querer que tinham HIV. Porque foram no médico por causa de uma outra doença, que não tinha nada a ver, sabe? Então, a gente tem que realmente fazer uma campanha voltada para a terceira idade, que possa conversar com eles de uma forma não muito invasiva, mas eficaz sobre o HIV, e também sobre a proteção do idoso.
porque tem muitas pessoas que abandonam, que não visitam, que pegam o dinheiro dos idosos para suprir suas necessidades. E, e realmente a gente tem que ter uma vontade de ajudar essas pessoas, porque o que eu percebi é que tem muita gente na solidão da terceira idade, porque os filhos não visitam, porque os filhos não fazem caso, ou os filhos não gostam de levar aquela pessoa para o médico, sabe? Então tem que ter uma educação, uma lei, sei lá, alguma coisa que, se a pessoa não for por ser um bom filho, por ser uma boa filha, ou uma família que realmente tenha consideração pelo aquele idoso que já fez tanto por nós, já deram tudo deles para que a gente hoje possa caminhar. Se hoje nós caminhamos neste mundo, é porque eles já fizeram muitas coisas. Eles prepararam o mundo para nós. Então a gente tem que cuidar deles, sabe? E também eu gostaria também de fazer, isso é uma outra plataforma que eu gostaria de ter, é para que um idoso cuidasse de um cachorrinho idoso, não cachorrinho novinho, porque o cachorrinho novinho tem muita energia e o idoso não vai ter pique de cuidar. Mas um cachorro idoso que esteja abandonado na rua, aí a gente vai, cuida do cachorrinho, dá remédio, vacina, deixa o cachorrinho top de linha para o idoso, mas um cachorro idoso, para servir de companhia para o idoso. E que esse tratamento desse animalzinho, desse cachorrinho ou desse gatinho, não seja cobrado. Que seja um tratamento gratuito. Se o animalzinho precisar de alguma medicação, de algum tratamento, se ficar doente, alguma coisa, que esse animalzinho receba um tratamento gratuito, para que esse animalzinho possa fazer companhia para esse idoso, porque isso vai aliviar muito. Eu tô falando de idosos, gente, idosos que não têm o mesmo pique de alguns idosos que eu conheço. Eu conheço muitas idosas que dança, que faz ginástica, que viaja, que, que faz um monte de coisa, mas tem uns que não gosta, a gente tem que respeitar, sabe? É da pessoa, ela não gosta. Então, eu gostaria muito, eu tenho muitas coisas bacanas para fazer pelos idosos e é uma plataforma que me agrada muito. Eu gosto muito de tratar de pessoas idosas, eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, porque eu acho que elas são muito sábias. Então, eu aprendo muito conversando com elas. Eu sempre aprendo. Então, eu eu pretendo, essa é uma plataforma de cuidar, de fazer alguma coisa muito importante, muito bonita mesmo, voltada para os idosos. Eu só queria falar um pouco mais dessa plataforma. A outro vídeo que eu vou falar com vocês é sobre crianças de periferia, que eu tenho um outro projeto para crianças de periferia, que eu acho que vai ser muito legal para fazer yoga, relaxamento, para deixar as crianças mais calminhas, para elas não ficarem tão agressivas. Então a gente tem que cuidar das nossas crianças da mesma forma que a gente tem que cuidar dos nossos idosos, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. É uma plataforma que eu tenho
de cuidar dos idosos. E é uma coisa que eu gosto muito. Obrigada pelo tempo de vocês.